Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Renata de Biologia. Como essa galera aí do primeiro ano tá? Então, gente, eu resolvi fazer essa videoaula pra gente fazer uma espécie de vídeo resumo, só para finalizar o conteúdo desse primeiro bimestre. Esse PowerPoint que eu estou usando, vou deixar disponível para vocês, como se fosse também uma espécie de resumo do que a gente já deu. Não é o conteúdo idêntico ao que eu dei em sala de aula para vocês, tá? Eu só estou passando esse finalzinho aqui para a gente estudar um pouquinho dos 3 últimos componentes, que é vitaminas, água e sais minerais, que a gente não tinha visto. E no final, vocês irão responder um estudo dirigido de resumo, de revisão do conteúdo desse bimestre. Beleza, gente? Então, aqui a gente tem um PowerPoint com todo o conteúdo, que tem algumas informações um pouquinho diferentes do que eu passei para vocês no caderno, mas nós temos os 3 últimos aí que eu vou passar para vocês, que é vitaminas, água e sais minerais. Então, eu vou pular direto para vitaminas. Carboidratos, lipídios, proteínas e vitaminas são componentes químicos dos seres vivos que a gente chama de orgânicos. O que significa orgânicos? São componentes produzidos pelo organismo dos seres vivos. Nós não encontramos esses componentes antes do primeiro ser vivo existir no planeta. Por isso que a gente chama eles de orgânicos. Água e sais minerais são componentes que existem na natureza mesmo sem os seres vivos. Por isso eles são chamados de inorgânicos. Então vamos para o último componente orgânico, que são as vitaminas. Vou passar direto para lá. Beleza? Vitaminas. O que seriam vitaminas? São substâncias que a gente diz que atuam como reguladoras no nosso metabolismo. Como assim reguladoras do metabolismo? Eles ajudam as reações químicas a acontecerem. Dentre as proteínas, a gente falou em sala de aula que existe uma categoria especial, até voltar aqui rapidinho, que são as enzimas. Enzimas são proteínas que aceleram a quebra de substâncias pelo organismo. Nós temos aqui, por exemplo, uma molécula de maltose, que é um açúcar. A maltase, que é a enzima, se liga à maltose e faz a separação dessas duas moléculas de glicose que formavam a maltose. Essa reação química poderia até acontecer, essa separação poderia até acontecer naturalmente, mas com a ação da enzima é muito mais rápido. Algumas dessas reações químicas, além da enzima, eu preciso de outra substância, como a vitamina, para acontecer. Por isso que a gente chama de cofatores enzimáticos. As vitaminas, a maioria delas, ajudam a ação das enzimas no organismo. Se eu não tenho alguma das vitaminas, ou seja, uma dieta pobre em vitaminas, eu falo que de dieta é um estilo de alimentação pobre em vitaminas, pode comprometer algumas funções do nosso corpo. Quando a gente tem uma falta muito grande, uma carência muito grande de vitaminas, chamamos essa carência de avitaminose. Nosso corpo humano, não produzem vitaminas. A gente precisa da alimentação para conseguir essas vitaminas. Então, vou mostrar aqui 2 quadros de vitaminas que o nosso corpo precisa, né? As vitaminas B1, B2, B3, B6, B11 e B12 são as vitaminas que a gente chama de complexo B. Cada uma tem um nome, digamos assim, oficial, né? Tem sua determinada fonte, e aqui essa coluna, carência, significa falta. O que a falta dessas vitaminas provoca? A vitamina B11, por exemplo, ela é muito importante, chamada de ácido fólico, por exemplo, na gravidez. Ela é uma vitamina que ajuda no desenvolvimento do feto durante a gestação. Ela também atua na composição química do nosso sangue. Então, por exemplo, a falta de ácido fólico no nosso corpo pode causar um tipo de anemia. No caso da gestação, uma mulher que não tem a quantidade de ácido fólico necessária no seu organismo pode ter um bebê com uma má formação. É uma formação que a gente chama de lábio leporino.
o lábio superior com um corte, porque esse lábio não teve o seu desenvolvimento adequado durante a gestação, né? Aqui nós estamos mostrando também a vitamina C, que é bem conhecida aí, tem o seu nome oficial, ácido ascórbico. A gente ouve muito falar em vitamina C quando a gente está com gripe, né? A gente vai lá na farmácia, compra uma pastilha de vitamina C, um efervescente, para aumentar a quantidade dela no nosso corpo. Por que esse costume, né? A vitamina C ajuda na produção de anticorpos, que são as proteínas que combatem os vírus no nosso corpo. Então, a falta de vitamina C, dos sintomas é baixa produção de anticorpos. Uma falta muito intensa, uma carência muito intensa de vitamina C causa uma doença chamada escorbuto, que dá hemorragia nas gengivas e inflama as articulações, as dobras do nosso corpo. Né? Essa vitamina C, falta dessa vitamina provoca isso, então. Outras vitaminas, A, D, E e K. Por exemplo, a vitamina D, que é muito falada. A vitamina D, calciferol, é encontrada em algumas carnes, ovos e laticínios, mas não é a vitamina D completa. É a vitamina, o que a gente chama de precursor da vitamina D. Só que ela só vai estar pronta se exposta à radiação ultravioleta. Por isso, lembra quando a nossa avó falava que a gente tinha que pegar sol para ficar saudável? Vitamina D só é produzida, só fica na sua forma ativa se a gente pegar sol. Mas não é aquele sol de meio-dia que dá câncer de pele, não. É um solzinho saudável. E olha só o que a falta de vitamina D provoca. Raquitismo. O que é o raquitismo? É um problema no desenvolvimento ósseo. Uma criança com deficiência grave de vitamina D tem o desenvolvimento ósseo comprometido. Ela fica pequena, ela não se desenvolve. Não desenvolve a altura que o seu corpo poderia desenvolver se não tivesse uma deficiência grave de vitamina D. Deixa os ossos enfraquecidos de verdade. Né? Então, por isso que vem aquela ideia da nossa avó de que tomar sol faz bem para os ossos. É real, porque a vitamina D ela atua na formação dos ossos. Vitamina K, essa aqui também é importante, ó. Ela atua na coagulação do sangue. A falta extrema de vitamina K causa hemorragias. Olha só o curioso aqui. Vitaminas B1, B2, B3, B6, B11 e K são produzidas pela microbiota presente no intestino humano. Repara, não é pelo nosso intestino, é pela microbiota. O que é a microbiota? São micro-organismos que vivem no nosso intestino. Bactérias. Não são as nossas células, são as células dos organismos que vivem no nosso intestino. Os compostos agora inorgânicos. Água. A água é super importante no nosso corpo. Nós temos de 70% a 80% do nosso peso em água. Isso aí, óbvio, não é todo mundo, depende da idade e tudo mais. A gente vai falar sobre isso um pouco mais tarde. O que é importante no nosso corpo que precisa da água? Ele é o que a gente chama de solvente universal. Ela dissolve muitas substâncias. Então, muitas reações químicas que acontecem no nosso corpo acontecem dissolvidas em água. Então, várias partes do nosso organismo precisam de água para dissolver os componentes que vão participar da reação química. Participa de reações de hidrólise, que é quebra das substâncias pela água, por exemplo, a quebra de sacarose com uma enzima, sacarase. Precisa de água para acontecer. Ela também atua como lubrificante, né? Os nossos olhos produzem as lágrimas. A lágrima não serve só para chorar, né? O choro é uma manifestação de emoção, mas os nossos olhos produzem as lágrimas para lubrificar a córnea. As nossas articulações entre os ossos também têm a água como um lubrificante, junto com outros componentes químicos. Funciona também como regulador térmico, regula a temperatura do nosso corpo. Como assim? Se o nosso corpo produz muito calor, a temperatura poderia se elevar demais, mas nós produzimos o suor, que é um líquido composto de água e sais minerais. Esse líquido absorve
o calor em excesso do corpo e evapora, levando o calor embora. Assim, o nosso corpo não aumenta a temperatura demais. Por isso que a gente transpira em dias quentes e quando a gente faz muito esforço físico. São situações que o nosso corpo produziria muito mais calor do que o normal. E como a nossa temperatura precisa manter em torno de 36 graus, o suor é produzido para não deixar esse calor se acumular no corpo e elevar a temperatura. Outra função importante, transporte de substâncias. Pensem no sangue, né? Nosso sangue é formado por uma grande parte por água. E é no sangue que os alimentos, os nutrientes dos nossos alimentos são transportados. Quando o alimento vai do intestino, onde a gente absorveu os nutrientes, para o local onde ele vai atuar. Fatores que influenciam a quantidade de água no organismo. A nossa idade, quanto maior a idade, menor a quantidade de água no organismo. A gente perde a capacidade de reter líquido no corpo com a idade. Um feto em desenvolvimento pode ter até 94% de água, isso quando ele está lá no início da gestação. Um adulto, 70%, 65%, né? E um idoso, uma pessoa já depois dos seus 60 anos, só tem 60% de água. E é por isso que uma pessoa idosa tem rugas na pele. Desculpem. Tem rugas na pele. A pele fica com a aparência de enrugada porque o tecido que forma a pele para de reter água. Então fica com a aparência enrugada. A espécie do organismo também pode variar, né? Aqui, pegando a base do homem adulto, 70% de água. A água viva, 98% de água. Ela é quase toda água. Por isso que ela acabou sendo batizada de água viva, porque ela tem muito mais água que qualquer outro componente químico no seu corpo. Outras estruturas, como as sementes das plantas, são bem secas, só 15% de água. E também nós temos atividades metabólicas, reações químicas que acontecem no nosso corpo, né? Aqui eu tenho uma imagem mostrando os órgãos que mais possuem água na sua composição química, porque são órgãos que precisam fazer muitas reações químicas. O cérebro, o coração, o rins que estão sempre filtrando o nosso sangue, o próprio sangue, né? Músculos, fígado, pulmão, esses são órgãos com uma porcentagem muito alta de água. Agora, se a gente pensar na pele, nos ossos, são órgãos que não fazem tanto metabolismo, tanta reação química, então a porcentagem de água deles é bem menor. Sais minerais têm também funções diferenciadas no nosso organismo. Eles podem servir para formar o nosso corpo ou para ajudar reações químicas. O cálcio, por exemplo, nós falamos bastante do cálcio. A composição dos ossos, né? Também ajuda na reação de coagulação do sangue, na cicatrização, por exemplo. Também ajuda na contração muscular. Cloro, não é o cloro que se usa na piscina para matar micro-organismos, tá, gente? É o cloro encontrado nos alimentos, como por exemplo no sal de cozinha. O sal de cozinha é um composto chamado cloreto de sódio, e tem cloro e sódio, dois componentes importantes aí no nosso corpo. O cloro, ele forma o ácido clorídrico, que é um ácido que auxilia a nossa digestão, né? Vamos passar para outros importantes aqui, ó. Ferro compõe a hemoglobina. A hemoglobina é um componente químico do nosso sangue, que forma as células do nosso sangue. Por isso que a gente fala que falta de ferro causa anemia, que é um problema da composição química do nosso sangue. Não é o ferro que forma os metais, tá, gente? É um ferro encontrado nos alimentos, tá? Flúor, composição dos ossos, dos dentes. Iodo é importante também, porque ele ajuda na composição de hormônios da nossa tireoide, que é uma glândula que a gente tem na altura do pescoço. Sódio, né? Falei do sódio lá que tá no sal de cozinha, né? Ele ajuda na condução dos impulsos nervosos do nosso sistema nervoso, né? Encontrado no sal de cozinha. O potássio, a gente fala do potássio na cãibra, né? Ele ajuda na condução dos impulsos nervosos também, junto com o sódio. Magnésio, ele é importante para as plantas, olha, ele é componente da clorofila, que absorve a energia do sol, né? Então, nós temos cada elemento fazendo alguma
função no nosso corpo. Assim como a falta de vitaminas, a falta de sais minerais prejudica essas reações químicas do corpo. Se a gente tem, por exemplo, falta de cálcio, qual é a função do cálcio? Composição dos ossos. Então, nós podemos ter um caso de enfraquecimento dos ossos. Falta de cloro no organismo, problemas digestivos. É só a gente olhar o que o componente faz no corpo e a gente imagina o que a falta dele provoca, né? Então, gente, isso daí, fechamos então essas aulas de bioquímica do primeiro bimestre, que é a composição química das células, a parte da bioquímica que estuda os componentes químicos da célula. Vocês vão receber também um questionário que eu chamo de estudo dirigido. São questões para vocês resumirem o conteúdo desse bimestre, que vai ser uma revisão desse bimestre. Beleza, gente? Façam esses exercícios, consultem o caderno de vocês para responder esses exercícios e me entreguem, beleza? Boa semana para vocês, galera. Finalizamos aqui. Bons estudos e até a próxima.